Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O colapso dos pilotos russos. Piloto é uma coisa complicada de formar, demora anos, né? Você não pode colocar um piloto, treinar uma semana e botar ele no teatro de operações, nem para pilotar qualquer coisa, né? Ele mata quem estiver dentro numa queda qualquer. Então é um ativo que o mundo inteiro, né, é caro a formação de pilotos. E neste vídeo nós vamos revelar como a falta de pilotos experientes está deixando a frota russa vulnerável e resultando na destruição em massa de aeronaves no próprio solo, no solo, né? Analisamos o ataque estratégico ao aeródromo de Pugachevka e os dados reais sobre as perdas irreparáveis da aviação do Kremlin em 4 anos de conflito. Ele foi atacado recentemente pela Ucrânia, não sei se dá uma semana, talvez no máximo uma semana, talvez um pouco mais, 10 dias, e eu apenas citei, agora vamos dar os dados, informações mais concretas sobre os acontecimentos. Então é uma notícia muito quente e vê a vulnerabilidade da Força Aérea da Rússia. E peço a vocês então que assistam, vamos entender porque a Rússia não consegue mais proteger seus ativos mais caros. Isso aí é muito caro, custa milhões, aí você começa a dessomar as diversas unidades destruídas, vai a bilhões, né? E quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito. Aqui você vê a verdade, é muito importante isso. Deixe o like, compartilhe e comente. Peço a todos que deixem seu like, compartilhem e comentem sobre o domínio tecnológico da Ucrânia e também sobre o teatro de operações e sobre a guerra. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Mais uma análise exclusiva que estou fazendo sobre o declínio da capacidade militar russa frente à inteligência estratégica da Ucrânia. Agora, relativamente à Força Aérea Russa. Um dos pilares da suposta Força Aérea Russa é a aviação, né? É dos pilares das Forças Armadas, de uma maneira geral, é a aviação. E está enfrentando uma crise sem precedentes que vai muito além da perda de máquinas, a perda de equipamentos da aeronaves, mas a escassez crítica de pilotos qualificados, porque ela perdeu muitos pilotos, né, que foram atingidos. Principalmente os que foram atingidos não em solo, que normalmente o piloto não está na aeronave, mas os que perdeu pilotos em aeronaves quando estavam em missões. Um ataque recente, brilhante, realizado por drones ucranianos ao aeródromo de Pugachevka, na região russa de Oriol, expôs essa ferida aberta no Kremlin. Nesta operação, a Ucrânia pulverizou helicópteros russos dos modelos Mi-8 e K-52, ativos avaliados em mais de 30 milhões de dólares, cada um, diretamente no solo do inimigo. O aeródromo de Pugachevka, localizado a 160 quilômetros da fronteira, deveria ser uma fortaleza protegida, mas tornou-se um cemitério de metal retorcido depois do ataque ucraniano. O dado mais revelador deste ataque não é apenas a destruição física de aeronaves, mas a inércia russa. Os sistemas de defesa aérea detectaram os drones com antecedência, o que é estranho, né? Ninguém reagiu. Ou eles não estavam, a guarnição não estava presente no sistema de defesa aérea, eu acho que é isso, foi dormir, achou que estava, como diz na linguagem brasileira, os militares, céu de brigadeiro, né? Não vai acontecer nada na noite, está muito bonito, amanhã acordamos, e não deram um tiro contra os drones, não dispararam um tiro. Especialistas militares confirmam que não havia pilotos de plantão também que podiam levantar voo nos helicópteros e no aeródromo, nesse dia, nessa noite, aliás, para atirar nos drones e derrubar os drones, como acontece normalmente. A Ucrânia vai sempre preparada para isso, então ela vai com um enxame grande, para alguns sabe que serão destruídos e outros atingem o alvo, né? Então, o mesmo que você não combater os drones para retirar os helicópteros, né, da zona de impacto. Aí tinha helicópteros. Isso prova que o Kremlin possui o equipamento, mas não tem seres humanos capacitados em número suficiente para operar e proteger sua frota aérea por 24 horas por dia. Mas acho que para outros equipamentos, outros ativos que a Ucrânia já detectou, ela também demonstrou que não tem ativos humanos suficientes para fazer isso, treinados, né? Porque também esses equipamentos antiaéreos, né, tipo S-400, S-300,
Panzer, isso você não treina em um dia, você não treina em uma semana. A pessoa leva um ano para ser treinada para operar esse sistema. Toda a guarnição tem que estar muito bem sintonizada. E não é assim. Se faltar metade da guarnição, às vezes não consegue funcionar o equipamento. Não é uma pessoa que opera um sistema antiaéreo. É uma guarnição de 7, 8, 10 pessoas. Então, é complicado. Segundo dados oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu, até agora, é esse número, a impressionante quantidade, em 4 anos, 435 aeronaves. Aeronaves que não são helicópteros. E perdeu 348 helicópteros desde o início da invasão. É um número grande de helicópteros, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aí dá bilhões de dólares. Mesmo as estimativas mais conservadoras de grupos de monitoramento confirmam que as perdas russas são catastróficas, superando 108 aviões e 170 helicópteros confirmados visualmente, ou seja, supera esse número que eu passei para vocês. Aqueles anteriores supera nesse número. É um número assim conservador, né? E agora as outras entidades internacionais dizem não. Na realidade, ponha mais em cima desse número, mais 180 aviões e mais 170 helicópteros que eles confirmaram visualmente, né? Ou seja, através de vídeos também gravados por satélite. Então, o número é grande, deve ser bem maior, não tem uma exatidão clara. Assim como se fala sobre as baixas, não é um número final, deve ser muito maior. O número que a Ucrânia divulga desses mais de 1.200.000 baixas russas, né? Entretanto, a perda desse equipamento pode ser reposta com dinheiro. Mas a Rússia não tem dinheiro para repor isso e demora tempo para desenvolver e construir um equipamento desses, de aviação, helicóptero, seja avião, qualquer coisa, tanque de guerra, né? Mas a perda de vidas de pilotos experientes é um dano permanente para Moscou. Você não consegue pegar na rua um cara, você fez 2º grau, vamos lá pilotar helicóptero. Não consegue. Não consegue. E fontes abertas confirmam que a morte de pelo menos 110 pilotos de elite de aeronaves de combate e mais de 150 aeronaves de combate são esses Su que ela ataca, Su-34, Su-35, etc., né? E o total de pilotos, e mais de 150 pilotos de helicópteros, né? Então, pilotos de caças, bombardeiros, são 110 que perderam a vida, e mais 150 pilotos de helicópteros que perderam a vida. O total de pilotos russos eliminados já ultrapassa mais de 260 profissionais, altamente treinados, um número que não inclui os mortos em acidentes dentro da própria Rússia, que sempre acontecem. Eu divulguei, não é um número muito grande, mas eu divulguei aqui no canal alguns acidentes com esses equipamentos militares da Rússia também. Embora as academias que formam os oficiais, pilotos russas, elas formam cerca de 150 novos pilotos por ano. Mas apenas uma fração pequena escolhe a especialização de combate. Ninguém quer ir agora para combater. Eles preferem a carga, né? E que não vá na direção da Ucrânia de preferência. Além disso, um piloto recém-formado nunca substitui um veterano. Isso em qualquer lugar do mundo, não é na Rússia, né? Aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nunca substitui um veterano. São necessárias pelo menos 10 anos de voo para que um piloto seja considerado verdadeiramente profissional. E olha, de combate, os que sobreviverem tanto da Ucrânia quanto da Rússia, os pilotos de combate, né, eles vão ser considerados profissionais porque, de fato, tem poucas guerras e você não acha esses pilotos facilmente. A Ucrânia, operando a partir da capital, Kiev, com uma visão estratégica moderna, identificou que o ponto de ruptura russo é o fator humano. A operação intensiva de aeronaves como o bombardeio Su-34 exige um regime de turnos que o Kremlin simplesmente não consegue mais manter. Não há tripulações suficientes para realizar missões de combate, preparar equipamentos e manter o serviço de alerta simultaneamente. E é uma exaustão física que acontece com eles e mental dos poucos pilotos que restam, segundo
Isso explica o aumento súbito de acidentes e a incapacidade de reagir a ataques de drones simples. Eles têm que nem esses 2 helicópteros que foram abatidos recentemente, nós noticiamos, um drone abateu helicópteros. Então eles acham que o helicóptero poderia se safar, ele é mais rápido, mas os caras estão cansados, estão exaustos. Eles voam 15, 20 horas por dia, muitas vezes, né? E enquanto a Rússia tenta desesperadamente treinar novatos, esses novatos levarão anos para estarem prontos, a Ucrânia continua a atingir o coração da infraestrutura aérea inimiga. Um piloto, né, para uma academia militar, né, um piloto é formado em 3 ou 4 anos. Então é muita coisa, muito chão para ser um cara competente em voar, mas não é um cara para combate preparado ainda. Precisaria de mais horas de voo, pelo menos 10 anos de horas de voo, como eu falei anteriormente. Cada helicóptero KA-52, transformado em cinzas no solo, é uma vitória da tecnologia ucraniana sobre a negligência e a desorganização russa. O equipamento destruído que nunca mais voltará a voar acumula-se diariamente, empurrando a aviação russa para um ponto de não retorno. A superioridade ucraniana manifesta-se na capacidade de atingir os russos onde dói mais, explorando suas fraquezas logísticas e de pessoal de forma cirúrgica. Continuaremos reportando cada baixa no céu e no solo. Vamos celebrando a competência das forças ucranianas em desarmar o agressor criminoso com precisão e inteligência. A liberdade de Kiev e de toda a Ucrânia está sendo garantida pela neutralização sistemática das asas do invasor. A realidade dos céus mostra que a Rússia está perdendo a batalha de competência. A destruição sistemática de aeronaves no solo e a morte de centenas de pilotos elite criaram um vácuo para o Kremlin. Não pode preencher a curto prazo. Com drones precisos e inteligências de ponta, a Ucrânia segue provando que o tamanho de uma frota nada significa sem homens capazes de protegê-la. A vitória está sendo construída com cada motor russo silenciado. Só um repórter, a quantidade de aviões de caça que a Ucrânia derrubou é maior do que a frota de caças que a Ucrânia tem no seu estoque. Entre os Su, que a Ucrânia tem também, né? E entre os Mirage franceses e entre os também F-16. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, aqui você vê a verdade, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, muito importante, e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.